E hoje o nosso assunto é esse, né? Como otimizar estoque e custos. Porque o que a gente fica pensando é assim, olha, vou voltar, né? A grande maioria de nós, a gente não tem, sei lá, eu falo a grande maioria mesmo, não tem a alternativa de não voltar, pelo menos para saber como que está o mercado, não é? E você falar assim, olha, bom, vou continuar, não vou? Eu acredito que vai continuar. Eu estou otimista nesse sentido. Apesar da gente precisar se adaptar muito bem, e a nossa conversa de hoje ela passa bem por aí, tá? De como a gente otimizar os nossos custos, os nossos estoques, para chegar o mais enxuto possível e atingir os objetivos que nós temos e que os nossos clientes vão trazer para nós. Como saber o que comprar e a quantidade para atender clientes com problemas diferentes e prever a compra? Eu achei essa pergunta fantástica porque ela já estava de encontro com os tópicos que eu coloquei aqui para a gente discutir hoje. E eu já tinha gravado, na verdade, um vídeo há um ano atrás. Eu fui puxar agora no YouTube, no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que ele fala assim, a prática com menos de 20 substâncias. Nesse vídeo, a prática com menos de 20 substâncias, eu ensino você a ter na sua clínica menos de 20 substâncias, montar as suas próprias mesclas, trabalhando desde o cabelo ao resto do corpo. Entendeu? Eu tenho esse vídeo no YouTube, é um vídeo de mais de 1 hora, que ele te mostra o passo a passo para você montar as mesclas com menos de 20 substâncias. E quando me veio essa situação do Covid, todo mundo trancado, todo mundo sem poder trabalhar, e eu pensei no recomeço, eu fiz um outro vídeo. Eu fiz um vídeo aí já faz, eu acho que 1 semana ou 10 dias, não sei. Eu fiz um vídeo que ele tem um título assim, como passar por esse momento, você profissional de estética invasiva. E ele tem lá, entre chaves, o tema Covid-19. Então, tudo que a pergunta dela vem de encontro a toda essa nosso interesse na sobrevivência dos nossos, principalmente sobrevivência dos nossos negócios depois de um cenário desse. Fazer previsão, Ana Cássia, eu não vou conseguir, né? Eu não tenho essa habilidade de fazer previsão. Mas o que eu quero propor é assim, uma lista mínima para vocês. Melhor do que a lista, eu quero te mandar uma linha de raciocínio que dê para você mesmo fazer uma lista mínima de substâncias para você atender todos os seus clientes que vão aparecer para você, se Deus quiser, a partir do dia 22, dia 23. Então, eu fiz uma lista compacta aqui, e eu vou te mostrar um passo a passo para você entender qual que é a minha linha de raciocínio, e depois você pode fazer sua própria lista e tudo mais. Então, quem entrar no grupo do Telegram já vai enxergar lá esses 2 vídeos que eu estou recomendando nessa live. 2 vídeos assim, bastante conteúdo, somando os 2, são aproximadamente 2 horas de conteúdo, que você juntando as informações de 1 ano atrás com as informações de alguns dias atrás, você vai ter uma ótima condição para começar, ou melhor,
recomeçar. Porque o primeiro vídeo que eu fiz foi pensando nas pessoas que estavam começando numa clínica, pensando como começar, como investir menos, como não desperdiçar os seus recursos, não ter substância vencendo nas suas clínicas, ou seja, de uma forma enxuta e consciente. E o vídeo que eu fiz há esses dias, depois da pandemia, ele já pensa assim, olha, eu tenho que recomeçar, terminei com estoque baixo, ou não tenho estoque, e eu preciso comprar o mínimo necessário. E a gente também vai conversar a respeito de como você otimizar os seus recursos dentro da clínica para você gastar menos com energia, com água e tudo mais, ok? Porque do aluguel dificilmente a gente vai conseguir escapar, né? Dependendo da consciência, se você tem o seu ambiente alugado, dependendo da consciência do proprietário, você pode conversar com ele e até ganhar alguma prorrogação. Mas dependendo da situação, você vai ter que arcar com ele, não é? Se você tem funcionários também, você vai ter que achar aí um meio termo para você poder equacionar a sua conta. Mas eu vou te passar aqui orientações importantes para você alavancar o seu negócio e não ficar sem dormir, que é o importante, né? Porque muitas vezes a gente compra aquele produto apostando que a gente vai alavancar o negócio rapidamente, e aí vão chegando os dias dos vencimentos dessas compras que a gente fez e o dinheiro não entra. Como é que faz? Então vamos lá para o passo a passo. Primeira coisa que eu quero te falar nesse passo a passo é que você deve fazer um estudo do perfil dos seus clientes antes da pandemia. Quais eram as necessidades dos seus clientes antes da pandemia? A necessidade era mais gordura localizada, era mais celulite, era mais facial. Qual que era a necessidade? Porque isso vai facilitar a sua linha de raciocínio com o histórico que você tinha antes da pandemia para projetar uma possível necessidade pós-pandemia. E provavelmente você deva ter aí algum material na sua clínica que refletia aquela realidade. Então, aí você já tem um cenário mais ou menos desenhado. Em cima do que eu vou te propor hoje, você vai conseguir prestar atenção de como você pode fazer e adaptar aí a sua lista. Aí você pode falar assim, eu já tinha acabado, outro dia eu conversei com uma colega, ela falou, acabei de montar a minha clínica. Quando eu achei que eu ia começar a trabalhar, aí paramos todos. Então, se você não tinha cliente, também não é desculpa, não é problema, porque com essa informação que eu vou te dar hoje, você vai alavancar o seu trabalho. Porque nesses momentos onde nós estamos fechados completamente ou parcialmente, e até mesmo quem está trabalhando, a gente tem ali uma característica que ela é comum a todos, que é a ansiedade. A ansiedade misturada com estresse, com medo e tudo mais. E o que isso tem a ver com o nosso negócio de estética? Tem a ver que assim, se a pessoa está em casa, ela está ansiosa, aquela que tem predisposição a comer, ela come mais. Então ela vai precisar de emagrecimento depois disso. A pessoa que acha que a face dela está envelhecida, depois de ter ficado muito tempo em casa, se cuidado pouco, ela vai achar, não, eu preciso melhorar minha estima trabalhando a minha face. Olha só. E outra coisa que as pessoas vão procurar muito depois desse processo vai ser o fortalecimento da sua imunidade. Então, todos nós temos condições de fazer prescrições que trabalhem a imunidade, tá? Com uma suplementação. Eu fiz lá na nossa farmácia, eu já desenvolvi 3 tipos de formulações relacionadas à imunidade. E formulações com preços que não são caros. Por quê? Tudo que for muito caro nesse momento, pode ser que o seu cliente não queira investir.
porque ele não sabe ao certo se ele vai continuar tendo emprego ou não, se o salário dele vai ser reduzido ou não, se a jornada de trabalho dele vai ser reduzida ou não. Então nós precisamos ter aí opções baratas, baratas guardadas à proporção, que consiga nos ajudar no dia a dia e também ajudar os nossos clientes. Eu até falei outro dia a respeito, acho que foi na segunda-feira, a respeito da gente ter nas nossas clínicas o teste rápido de Covid-19 que está chegando no Brasil. Hoje já recebi informação de um fornecedor que provavelmente ele vai ter disponível, e é legal você ter na sua clínica. Às vezes a pessoa vem por conta do Covid, leva uma limpeza de pele, faz uma mesoterapia, faz um PEN, agenda uma depilação, ou seja, ali você, naquele trabalho assistencial que todos nós profissionais de saúde tem condição de fazer, você conquista um cliente para você. Então, eu quero trabalhar com você princípios. Sabe por quê? Quando a gente trabalha princípios, a gente tem na nossa cabeça uma estrutura que passa a ser o nosso norte, a nossa linha de raciocínio. Então, depois você vai tendo contato com as substâncias, com o protocolo, com procedimentos, e você vai alimentando aquela estrutura de forma que ela fique mais robusta. Então, é importante que você desenvolva mais do que um protocolo, mais do que um processo, mais do que uma mescla, que você desenvolva uma linha de raciocínio que te facilite todo esse processo. O processo de estoque, de custo, de otimização de valores. Isso é muito importante para você. Então o primeiro passo é esse, é você identificar qual era o perfil do seu cliente. Se ele não tinha cliente, qual o perfil que você acha que vai ser. Se você não tem informação nenhuma, saiba que a gente provavelmente vai encontrar pessoas mais ansiosas, e a gente vai ter que trabalhar isso. E geralmente os ansiosos, eles procuram emagrecimento porque comiam demais. Infelizmente essa é uma realidade. Então o desenvolvimento da linha de raciocínio, ela precisa ser básica. Não quer dizer que não tenha que ser eficiente. Uma linha de raciocínio básica, ela vai te facilitar a ter flexibilidade na hora que você precisar. Então você vai ter aqui uma dica de como você fazer isso. Então olha, eu procurei aqui ser o mais econômico possível. E a minha sugestão é para você utilizar 3 ferramentas. Seringa e agulha, que é lógico. Vocês sabem que é o que eu mais gosto, seringa e agulha. E produtos, algodão, álcool e gaze. Ou só álcool e gaze. Ou seja, aqui não tem desculpa para quem fala assim: eu não posso fazer tal procedimento porque eu não tenho aparelho. Aqui não vai aparelho. Entendeu que eu relacionei aqui para você? Seringa, agulha, produtos, álcool e gaze, ou álcool e algodão. Tá? Então eu pensei aqui em te oferecer a primeira opção como procedimentos mais simples, como mesoterapia, que você só usa essas ferramentas. Microagulhamento, você vai precisar de mais um roller também, né? Então, se você tem essa facilidade, essa habilidade, se você gosta de trabalhar com isso, se você vê esse cenário, também pode utilizar, porque as mesclas que a gente vai propor aqui, as substâncias que a gente vai propor, você pode trabalhar muito bem com microagulhamento também. Um PEN, que também é uma substância aí, um PEN, os tratamentos de microvasos, que também não é muito caro trabalhar, principalmente a glicose. A gente está tendo mais glicose de 50% do que de 75%, que também é uma procura, principalmente nessa época, vai ficando um pouquinho mais frio, as pessoas procuram tratar os vasos, microvasos. Toxina e preenchimento, se você tiver já públicos esperando isso. Eu, antes da pandemia, já tinha aí uma série de clientes que estavam me procurando fazer toxina e não deu tempo.
provavelmente esses clientes vão me procurar para fazer essa toxina depois que passar essa situação, logo que eu reabrir. Mas antes de eu comprar a toxina, antes de eu comprar preenchedor, eu vou procurar saber desses clientes se realmente eles virão. Tem alguns outros que vão precisar fazer retoque, então eu vou também chamar essas pessoas do retoque. De acordo com a minha demanda é que eu vou fazer a aquisição de produtos. Mas vamos pegar aqui a mesoterapia e vamos trabalhar princípios básicos dela. Para a gente fazer uma mesoterapia, você precisa ter substâncias lipolíticas, tá? Aquelas que vão tratar a gordura localizada. Você precisa ter substâncias eutróficas, aquelas substâncias que dão uma característica nutricional e também dão uma estrutura bacana para a pele, para que ela possa ter a sua função adequada, evitar a flacidez e tudo mais. E as substâncias venotróficas que vão trabalhar a circulação periférica e também o processo de drenagem. Então vamos trabalhar isso. E essas três eu costumo chamar de leve. L de lipolítico, E de eutrófico e V de venotrófico. Tá? Então guarda aí essas siglas. E aí vamos desenvolver aqui as mesclas. Então veja lá. Se eu vou trabalhar gordura localizada, quais substâncias que eu devo ter? Eu vou te falar aqui a mescla, depois no final eu vou te dizer o seguinte: olha, nós vamos usar tantas substâncias. E o objetivo final é que você enxergue, não necessariamente que copie as minhas mesclas, mas que você enxergue que eu com algumas substâncias eu consigo atender de 10 a 15 pessoas. E esses 10 a 15 pessoas vai me facilitar duas situações. A primeira, o cliente vai entrar na minha clínica, se realmente ele estiver interessado em fazer o procedimento, ele vai fazer porque eu vou ter produto para atender. Não vou falar para ele, ó, vem semana que vem que eu vou ter produto semana que vem. Não, pode fazer agora porque eu tenho produto. É importante também nesse momento que a gente não deixe o cliente ir embora. Ele veio para fazer o procedimento, para sair daquele marasmo que ele se encontra e tudo mais. Então eu estou aqui fazendo uma lista mínima para você ter de produtos para não deixar seu cliente ir embora. E isso eu estou falando da cabeça aos pés. Então gordura localizada. Gordura localizada eu preciso que na mescla tenha leve. O que é o leve? Lipolítico, eutrófico e venotrófico. Aí a minha sugestão qual que é? Saque, cafeína, L-carnitina, pentoxifilina e benzopirona. Quando eu quero essa flexibilidade, eu sempre trabalho com substâncias coringas, que são substâncias que elas têm dupla função. Por exemplo, o saque, ele tem a função lipolítica, porque ele é precursor de cafeína, e ele também é precursor de silício orgânico. Então, eu falo assim, bom, eu tenho uma substância que tem função lipolítica e eutrófica, bacana. E ao mesmo tempo que eu estou eliminando a gordura, eu estou trabalhando a parte da flacidez que possivelmente ela virá. Cafeína, um lipolítico clássico. L-carnitina, também um bom lipolítico. Pentoxifilina, que tem uma função venotrófica e venotrófica e lipolítica. E a benzopirona, que ela é propriamente um venotrófico. Então essa eu fechei como a mescla de gordura localizada. E aí eu penso o seguinte: de uma gordura localizada para celulite, eu não preciso mudar muita coisa, porque na celulite também vou precisar usar a leve. O que é a leve? Lipolítico, eutrófico e venotrófico. Mas a celulite, ela tem uma característica que diferencia ela da gordura localizada. Qual que é? Retenção de líquido associada à gordura localizada. Então o que eu fiz? Daquela mescla anterior que eu te propus, eu tirei a L-carnitina e coloquei buflomidil. Então a minha mescla ficou com saque, cafeína, buflomidil, que eu não tinha naquela outra mescla, tirei a L-carnitina, pentoxifilina e benzopirona e venotróficos. Ou seja, substâncias que vão nutrir, que vão tentar cobrir aquela imperfeição que é causada pela quebra da fibra
elástica e também substâncias venotróficas que vão ajudar na drenagem daquele tecido que está ali comprometido pelo derramamento de sangue. Então, nessa mescla, aí entra substâncias novas. ADN, ácido glicólico, vitamina C, antioxidante, fatores de crescimento, que hoje, por exemplo, da Biometil, a gente tem um blend de fatores de crescimento que tem 3 fatores de crescimento. Numa só ampola tem 3 fatores de crescimento. Bacana, que atende a minha necessidade tanto capilar quanto corporal. Essa foi uma boa sacada da Biometil. E o Buflomedil, tá? Que vai me ajudar na circulação, na oxigenação daquele tecido, evitando o processo oxidativo. Tá? Já nas estrias brancas, eu posso usar basicamente a mesma mescla, tirando o Buflomedil. Por quê? Nas estrias brancas eu não tenho processo inflamatório, nem o derramamento de sangue. Então, para que eu vou usar o Buflomedil? Não tem necessidade, basta deixar ADN, ácido glicólico, vitamina C e os fatores de crescimento. Agora, pensando numa flacidez corporal e facial, o que eu estou trabalhando aqui? De novo, ADN, vitamina C e os fatores de crescimento. Você pode de repente estar pensando assim, não, mas eu gosto de trabalhar com Skin Buster e tal, e tal, e tal. Veja o preço dessas substâncias que eu estou te propondo e veja o preço de um Skin Buster. A gente está numa situação que é pós-guerra. Pós-guerra, a gente tem que sobreviver. Sobreviver é lógico, fazendo o melhor que a gente puder para os nossos clientes, mas com o mínimo de investimento possível e gerando para ele o resultado. Esse é o desafio, por isso que eu fiz esses estudos com essas mesclas. Se a gente pensar em papada eu preciso de lipolítico e venotrófico. Então, o que eu te proponho? Saque, que tem uma função lipolítica e venotrófica fantástica, mais a pentoxifilina, que tem uma função lipolítica e venotrófica. Ou seja, eu trabalho a gordura localizada, eu trabalho a questão da drenagem e eu trabalho a questão da flacidez com 2 substâncias. Já olheira e melasma, eu propus a mesma mescla, que é ácido tranexâmico, aí eu acrescentei o ácido tranexâmico, a vitamina C e o Buflomedil, que vai me ajudar na circulação periférica daquela região. E para fechar, eu trabalhei aqui uma mescla capilar, onde eu tenho eutróficos e venotróficos, que vai ajudar no estímulo do couro cabeludo. Então ali eu te falo de fatores de crescimento, que é aquela combinação que eu te falei agora há pouco, mais o Buflomedil, que vai ajudar muito aquela circulação periférica. Eu até posso te falar da vitamina C, mas o Buflomedil ele já traz um desconforto de dor razoável. Se eu colocar vitamina C, a diferença de pH dele no couro cabeludo também pode promover para nós uma situação um tanto quanto desagradável, até insuportável para o cliente, tá? Então aqui eu te relatei 11 substâncias que dá para te atender dentro desse contexto. Ou seja, eu tenho aqui os protocolos que os meus clientes podem vir me pedir. Então a Ana que me fez a pergunta aqui, como que eu posso resolver problemas diferentes com menor quantidade de substâncias possíveis? Aqui eu te respondi, Ana, você tem 11 substâncias. E você pode fazer o quê? Vai lá, compra uma caixa com 10 ampolas e você, no momento do seu atendimento, você monta as suas mesclas. E quando, à medida que for baixando o seu estoque, você vai repondo. E com isso, você vai estar segura ao ponto de o cliente sentar na sua frente e você não pensar assim, poxa, eu não tenho como atender esse cliente agora. O cliente sentou na sua frente, quer fazer uma toxina, você não tem a toxina, fala assim, não, mas vamos fazer uma hidratação facial, vamos fazer um microagulhamento, vamos fazer alguma coisa, preparar essa pele para que essa toxina funcione bem. Você está enganando o seu cliente? Não.
você está dando para o seu cliente aquilo que ele necessita naquele momento e aquilo que você pode atender, tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Deixa eu só parar aqui para responder uma questão. Mas olheira e melasma faz por microagulhamento? Olha, geralmente olheira e melasma eu não costumo utilizar o microagulhamento, tá? Porque o microagulhamento, por exemplo, no melasma, ele pode trazer um efeito rebote, que quando você faz o microagulhamento, aquelas 540 agulhas na superfície de uma lesão, que ela é reativa, à medida que você agride mais aquela superfície, tem a tendência de você ter mais intensidade de cor. Então eu acho que não é bacana. A olheira, ela é bem localizada. Para eu investir exclusivamente no microagulhamento, para olheira exclusivamente, eu acredito que não vale a pena. Vale mais a pena você trabalhar com a mesoterapia ponto a ponto. Você vai ter mais resultado, menos reatividade no caso do melasma, e você vai ter mais resultado, entendeu? O roller hoje em dia ele também diminuiu muito o preço, né? O roller hoje ele já está muito mais acessível, mas é um investimento que você vai fazer aí de 30 a 50 reais, dependendo da marca do roller. Você vai fazer um investimento de 30 a 50 reais, enquanto você pode continuar trabalhando com agulha e seringa, que vai te custar menos de R$1. Nós estamos no pós-guerra e não vamos esquecer disso, entendeu? Então a ideia aqui é você fazer um processo quanto mais enxuto, melhor. E o sétimo passo, eu não fui falando passo a passo, mas eu quero que você pense nisso. O sétimo passo é assim: já agora, vai lá, verifica o seu estoque, faça essa análise que eu estou te convidando. Você já tinha fornecedor antes, então já vê como esse fornecedor está pensando em trabalhar, quais vão ser as condições de pagamento, qual que vai ser o prazo de entrega, se ele tem todas as substâncias, né? Se ele está preparado para uma entrega rápida. Aproveite as condições que aquele fornecedor vai te dar. Provavelmente vai dar um frete grátis aqui, vai dar um desconto com pagamento à vista, vai te dar um parcelamento mais longo, de forma que você faça algo que não te atrapalhe o seu bom andamento. Ou seja, que você não faça compras que você não vai ter condições de pagar, que você mantenha sua credibilidade junto aos fornecedores, e aproveite de tudo que ele te oferecer. Ah, mas eu tenho dinheiro para pagar à vista. Mas você sabe se você vai ter daqui a 15 dias? Se você tiver, fala assim, não, a resposta é sim, ok. Mas se você tiver dúvida, faz parcelado. Se dê esse tempo para você poder ter condições de respirar e trabalhar com a cabeça um pouco mais fresca, né? Reaqueça primeiro a sua rotina de trabalho, seus atendimentos, o seu cliente, para você verificar para que lado que você vai precisar ir. Aí você começa a fazer investimentos mais certeiros, sem risco de colocar o dinheiro certo no lugar errado. Proteja-se contra a Covid, e as pessoas que estiverem na sua clínica também. Tenha lá o famoso álcool 70, use máscara de forma adequada, você e a sua equipe, inclusive a equipe de recepção. Otimize os seus atendimentos. Quando eu falo otimizar os seus atendimentos, é assim, olha, eu falei isso ontem, vou falar hoje de novo. Por exemplo, eu atendo de quarta-feira e de sexta-feira. São esses os dias que eu separo para atendimento na minha clínica. Então, de quarta-feira eu atendo das 2 até as 20 e de sexta-feira eu atendo das 9 até as 14 horas. Como que eu compunha a minha agenda? A cada 30 minutos eu atendia uma pessoa. Então, o que acontecia? Quando eu estava terminando de atender uma pessoa, já tinha outra me esperando na recepção.
Agora eu vou voltar, eu vou fazer um atendimento a cada 1 hora, de forma que eu atenda completamente aquele cliente, dentro da meia hora, se possível. Aí ela acaba, ela vai embora e vem o outro cliente. De preferência, eu vou até tentar segurar no interfone a próxima cliente. Ó, espera um pouquinho, daqui a pouco você vem. Ou vamos trabalhar no WhatsApp mesmo, fala assim, olha, legal que você chegue tal horas, exatamente tal horas. A gente vai procurar gerenciar isso de forma que a gente não tenha muitas pessoas no nosso ambiente de recepção, no nosso ambiente de trabalho, tá? E uma orientação que eu vou te dar, essa época, pelo menos os 15, 20, se você puder evitar os 30 primeiros dias de retorno, evite day disso, day daquilo, entendeu? Geralmente o pessoal fala, Botox Day, não sei o que Day, Laser Day. Nos primeiros 15 a 30 dias, evite isso. Porque geralmente quando você faz uma promoção desse tipo, você acumula gente no seu espaço. E isso não é bom. Você pode até fazer preços promocionais respeitando esse distanciamento que eu estou te propondo aqui, para evitar até que você tenha problemas de saúde. Pensa que é o seguinte, não é só o cliente, é você também, e tome aqueles cuidados de desinfecção e antisepsia que eu orientei para vocês ontem, né? E a minha proposta aqui, a gente já partindo aqui para uma conclusão aqui das minhas considerações, que eu quero abrir para quem tiver aí alguma dúvida para eu responder, já pode ir até colocando suas perguntas aí, que eu terminando aqui a minha linha de raciocínio, eu vou abrir para responder as perguntas de vocês com relação a esse tema que a gente está conversando. O tema está fixado aí na base da live, que é como otimizar estoques e custos. E eu quero que você faça a sua própria estratégia usando essas dicas que eu te dei hoje, tá? Saiba mais ou menos o que você vai precisar investir, como que os seus fornecedores estão te facilitando para que você faça esse investimento. E assim, olha, eu tenho outras experiências que vocês sabem, que eu trabalho com representação e tudo mais. Se você tem alguma coisa que você sabe que vai ficar pendente, antes de ficar pendente, converse com o fornecedor. As pessoas, eu estou percebendo que as pessoas estão muito flexíveis para resolver as questões daquelas pessoas que estão prontas para ser honestas e resolver o problema, não querer se aproveitar da situação. Porque falar, eu estou preocupado, está todo mundo preocupado. Eu estou sem dinheiro, a maioria das pessoas estão sem dinheiro. Então, qualquer desculpa que você usar, ela não vai cair muito bem. Então, seja honesto, sincero, olha, eu vou ter essa dificuldade, preciso um pouquinho de prazo, dá para estender aqui, dá para estender ali, com certeza você vai conseguir ter aí a condição de trabalho que você necessita. Uma lição de casa: faça uma cotação com os seus fornecedores, ok? Já veja mais ou menos quanto tempo você vai precisar, porque o ideal seria, por exemplo, aqui em São Paulo, existe a expectativa que a partir do dia 22 a gente volte a trabalhar. Então é importante que você tenha esse estoque aí dia 22 ou no mais tardar no dia 23. Então, espere aí alguma confirmação, mas já tem ali o seu orçamento pronto, já coisa mais ou menos engatilhada, porque você fala assim, bom, vamos confirmar, me entrega amanhã, me entrega depois de amanhã. Aí você sabe que entre 22 e 23 você vai ter produto, você começa a agendar as pessoas a partir do dia 23, o dia 22 você aproveita para entrar em contato com seus clientes, organizar o seu ambiente, deixar ele adequado, e dia 23 você pega firme e vai trabalhar, ok? Então o importante é isso, que você se organize para pelo menos dia 23, 24, se você está aí no município que tem essas características, no estado que tem essas características, tem alguns que eu já sei que já até foram autorizados a trabalhar com distanciamento, não com isolamento. Então
É bacana isso. A gente vai aqui caminhando para o nosso final, mas eu falei que quem ficasse até o fim ia ter aí algumas surpresas. Coloquei na nossa bio o nosso canal do Telegram. Por que eu coloquei esse canal do Telegram? Eu coloquei esse canal no Telegram lá porque todo dia eu vou falar alguma coisa no dia seguinte dessa live que eu falei hoje. Por exemplo, se você entrar no canal hoje do Telegram, você vai ter acesso rápido e fácil a esses 2 vídeos que eu te falei, que são praticamente 2 horas, te ensinando mais de 10 protocolos e com substâncias otimizadas para você gastar menos e ter condição de atender seu cliente em toda a necessidade dele. Toda a necessidade, não vai faltar nenhuma. Até aplicações intramusculares, capilares, papada, gordura localizada, celulite, flacidez corporal, flacidez facial. Então ali, essas mesclas que eu falei para você rapidinho, lá estão detalhadas. Então aí já começam os seus bônus, né? Então vai lá, pega esse vídeo, dá uma olhada com carinho. De repente você fala assim: eu não gosto tanto dessa substância, prefiro aquela no lugar dessa. Ok, tá valendo, isso é importante por demais, tá? Você fazer essa reflexão para poder fazer sua listinha e procurar lá no seu fornecedor aquela condição que eu te falei anteriormente, você está preparada para o retorno. Agora, aqui no final, eu quero falar de um desafio. Por exemplo, hoje, a Ana Cássia, ela mandou essa pergunta interessante, que eu comecei a live falando dela, e se você vê a resposta da Ana Cássia, não foi uma resposta breve. Eu gastei aqui aproximadamente 40 minutos para responder tudo que a Ana Cássia precisava saber a respeito da pergunta que ela fez. Então, quando vocês me mandam as perguntas, tem 2 características. Uma, eu falo assim, bom, era isso que eu ia falar. Por exemplo, no caso da Ana Cássia, era isso que eu ia falar. E eu fiquei contente porque a gente percebe que a necessidade de quem está prestigiando o nosso trabalho vai de encontro ao material que a gente tem preparado para conversar com vocês. Isso é muito bacana.